Deus te abençoe. Paz do Senhor, queridos. Aleluia. Vocês estão nos acompanhando, estamos trabalhando em cima da batalha na colheita, né? Não é verdade? E temos como referencial a vida, o ministério do profeta Elias. O primeiro nível, que foi o nível de comunhão, quando Deus o chamou para estar com ele no ribeiro de Quireite, a fim de formar em Elias a têmpera necessária para o alvo maior, que era o Monte Carmelo, pois no Monte Carmelo Deus usaria para destronar o principado de Baal. Queridos, nós crescemos em níveis, e o que nos faz crescer em níveis de batalha espiritual é a nossa obediência a Deus e a nossa disposição em querer entrar nesse processo de santificação. Amém? Jesus declarou lá em Lucas 10:19 que Ele nos deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno. Essa autoridade já nos foi delegada por Jesus Cristo. Quando Ele recebeu o nome que é superior a todo nome, a Bíblia diz que esse poder do nome, esta autoridade do nome, Ele entregou à sua igreja. E Jesus, quando está para subir, voltar ao Pai, Ele está diante de seus 500 discípulos, lá no Monte das Oliveiras. E Ele dá autoridade a esses discípulos, a essa igreja, porque quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele ressuscita com todo o poder e com toda a autoridade. No capítulo 4 de Lucas, quando Jesus vai passar por aquela prova no deserto, porque o Espírito conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo, uma das afirmativas de Satanás é que os reinos pertencem a Ele. Porque num lapso de segundo, Ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo. E Ele faz uma proposta para Jesus, dizendo: esses reinos me pertencem. Eu recebi de quem? Do homem, de Adão. Eu recebi autoridade sobre o planeta Terra. E eu dou a quem quer. Agora, se você, Jesus, quiser, só tem uma coisa: me adore. Olha a proposta maligna. Olha o que Satanás propôs para Jesus. E é interessante notar que Jesus não diz assim: não, esses reinos não são seus. Você não tem autoridade sobre a terra. Você não tem poder sobre a terra. Não, Jesus não disse isso. Porque Jesus sabia que, de fato, naquela ocasião, Satanás possuía as chaves da morte e do inferno. Ele tinha autoridade sobre a terra. Ele disse para o próprio Deus, no livro de Jó: eu vim de passear, de rodear a terra e passear por ela. Numa linguagem bem clara, eu estava vigiando o planeta que me pertence. E eu encontrei um opositor meu no planeta, é Jó. E ele está me incomodando. E eu vim aqui para questionar a favor dele, porque eu quero tirá-lo de ação. Então, queridos, Jesus Cristo, quando ressuscitou de entre os mortos, Ele ressuscitou com todo o poder e com toda a autoridade. Ele arrancou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno.
através da sua morte na cruz do Calvário, Ele comprou para o nosso Deus e Pai Yahvé. Ele comprou todas as nações da terra. Ele comprou todas as línguas. Ele comprou todos os povos. Não há um único grão de areia desse planeta que não tenha sido comprado com o sangue de Jesus. Portanto, Satanás não tem direito a nada neste planeta. Amém? E nós precisamos compreender isso quando Jesus declarou para os seus discípulos na grande comissão: agora que eu tenho as chaves da morte e do inferno, agora que eu tenho todo o poder, agora que eu tenho toda a autoridade, agora que os reinos do mundo se tornaram meu, porque eu conquistei ali na cruz, eu dou a vocês autoridade para ir aos confins da terra, a começar de Jerusalém, e fazer discípulos de todas as nações. Então o alvo da cruz é a colheita de vidas. O alvo da cruz é trazer cada pessoa que nasceu neste planeta para Deus. E nós vamos ver isso na vida do profeta Elias. Os estágios que ele passou tinha um propósito. A nação de Israel, nos dias do profeta Elias, estava apartada do Deus verdadeiro Yahvé. A nação de Israel estava debaixo do domínio de Jezabel. Não é um domínio político que eu estou falando, é um domínio espiritual. Porque Jezabel era sacerdotisa de Baal. Ela era filha de Etibaal, o rei dos Sidônios. Quando ela sai do seu habitat, quando ela sai da sua terra para casar com Acabe, ela já saiu com este propósito de estabelecer na nação de Israel aquilo que era comum na sua terra. Ela servia a Baal, ela era sacerdotisa de Baal, ela cria em Baal, ela negava a existência do verdadeiro Deus, ela se opunha ao verdadeiro Deus, e ela veio com um propósito: erradicar de uma vez para sempre a memória do Deus eterno Yahvé, e erradicar a memória da nação de Israel. E como ela faz isso? De que maneira ela iria fazer isso? Bem, a primeira coisa que a Jezabel faz é remover o altar de Deus. Não esqueçamos que o altar de Deus era um memorial. Era um memorial. Onde estava o altar, estava a bênção do Senhor. Onde estava o altar, à medida que o povo de Israel memorava a Deus através dos sacrifícios, a Bíblia declara que Deus vinha e abençoava o seu povo, abençoava a sua nação. E o altar de Israel era composto de 12 pedras. Cada uma destas pedras representava uma tribo. E no altar está a nação de Israel. No altar está a unidade de Israel. No altar está a identidade de Israel. Israel era identificado com Yahvé. E Israel era uma única nação. Erradicar Israel do planeta era erradicar a memória do Deus eterno.
porque sobre Israel pesava uma grande responsabilidade, um grande ministério, de proclamar nas nações a glória do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Elohim e Yahvé, o nosso Deus. Amém? Então, quando Jezabel remove o altar, ela remove a identidade de Israel. Quando ela remove o altar, ela remove a unidade da nação. E quando ela remove o altar, ela está profetizando, declarando que a nação não mais existe. E é nesse contexto que o profeta Elias é levantado. Por quê? Porque Jezabel estabelece o culto estatal na nação através do seu marido, o rei Acabe. E ela impinge uma perseguição aos profetas de Deus. E por que ela impinge uma perseguição aos profetas de Deus? Porque os profetas são a boca de Deus na nação. O ministério profético trazia Deus à nação, trazia a palavra de Deus à nação. Deus só falava através dos profetas. E quando não há profecia, o povo se corrompe. E o que é que Jezabel intenta? Calar a boca de Deus na nação de Israel. E ela levanta os seus próprios profetas e os seus próprios sacerdotes. Ela estabelece um culto a Baal, onde existe 400 profetas que servem a Baal, que profetizam os enganos de Satanás na nação. E ela estabelece o segundo culto, a Azera, que era uma entidade feminina. E no culto a Azera havia 450 profetas. Então, ao todo, nós temos 950 profetas do diabo, que proclamavam constantemente os ditames das trevas da nação. E Jezabel espalhou por todas as cidades do reino de Israel sacerdotes que serviam a Baal, que serviam a Azera. Para quê? Para ensinar o povo, ensinar uma nova doutrina. E o alvo maior de Jezabel nessa doutrinação era remover a memória do Deus verdadeiro desta nação. Agora imagine vocês as creches de Jezabel, as escolas de Jezabel. Ela pegou a nova geração e ela doutrinou. E não é isso que o diabo faz hoje? É difícil corromper um ancião, mas é fácil corromper um jovem, um adolescente. Basta falar bonito. Então, queridos, isso aconteceu na pátria, no Reino do Norte. A doutrinação constante de Jezabel fez com que toda uma nação entrasse pelo caminho da apostasia, entrasse pelo caminho da incredulidade, entrasse pelo caminho da dormência. Aquela nação ficou adormecida, ficou debaixo de um manto idólatra, que fazia com que Deus não fosse invocado, porque não havia o altar para invocá-lo. E Deus não fosse crido, porque o ensino não estava nas mãos mais de levitas crentes em Deus, mas o ensino estava na mão de levitas e sacerdotes apóstatas, que elevava a memória de Baal e destruía a memória do Deus Yahvé. E é nesse contexto que Elias é levantado, porque o que Deus quer
Deus quer a colheita de Israel. Deus quer a conversão de Israel. Deus quer atrair o coração de Israel. Deus quer de volta o seu povo a Ele. E Ele vai tomar o profeta Elias, para que este homem, munido do poder de Deus, possa se levantar como boca dele ali no reino do norte e desmontar toda a estrutura satânica que foi montada pelo inferno para erradicar um projeto de Deus. Então, meus queridos, nós crescemos nos níveis de autoridade, à medida que obedecemos, à medida que nos santificamos. Precisamos compreender isso. Nós não podemos crescer na autoridade espiritual sem que tenhamos tempo de comunhão, de rendição, de quebrantamento, de envolvimento com o nosso Deus. Nós precisamos desse momento constante com o Senhor, para recebermos as suas diretrizes, a fim de que Ele nos leve a níveis mais elevados. Vimos que Elias cresceu no nível, quando ele obedeceu e foi a Sarepta, quando ele se compadeceu de uma viúva, quando ele trouxe Deus a uma casa pagã, quando ele fez milagres tremendos no nome do Deus Yahvé, quando ele trouxe a vida, quando ele trouxe o pão, quando ele trouxe o azeite. E agora Deus vai levá-lo a outro nível. Deus vai levá-lo ao propósito que ele de fato queria. Ele queria Elias no Monte Carmelo. Ele queria Elias confrontando o principado de Baal. E veja o que diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, no capítulo 18, de 1 de Reis, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai, apresenta-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. O que Deus está fazendo? Elias, eu te convido a sair do anonimato. Você vai se apresentar ao rei Acabe, porque eu quero enviar as chuvas sobre Israel. Chegou o tempo do céu serem abertos. Eu determinei, através da tua boca, Elias, que seria uma estiagem de 3 anos e meio. Chegou o tempo das comportas dos céus serem abertas. Eu vou enviar a chuva. Amém? Queridos, temos que entender esse negócio. A chuva vem de Deus. E quando chega o tempo de Deus enviar as suas chuvas, não tem principado de idolatria que detenha as chuvas do Senhor. Não tem. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus profetas hoje. Deus tem a sua igreja hoje. Deus tem um povo que não se dobra a Baal. Deus tem um povo que não anda segundo as circunstâncias. Deus tem um povo que declara: a minha confiança não está no cavalo, a minha confiança não está nos carros, a minha confiança está em ti, ó Deus de Israel. Amém?
Então, quando chegar, e chega e vai chegar o tempo das chuvas, Deus irá mandar chuvas. Mas é necessário, irmãos, que haja esse confronto. Que haja esse confronto, sabe por quê? Porque todo aquele que é convocado para a batalha deve confiar plenamente nos comandos de Deus e obedecer. Deus está mandando Elias se apresentar a quem mais o procurou para matá-lo. Veja, como o Senhor, como eu vou me apresentar a Acabe? Sim, chegou o tempo de você se apresentar a Acabe. Eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo. Esse teu inimigo será como um cachorrinho manso, não fará nada, vai obedecer a cada comando que eu colocar na tua boca, porque chegou o tempo do confronto, e depois desse confronto, eu vou enviar chuva sobre a terra. Amém? O convocado para a batalha está seguro, irmãos, debaixo dos braços do Eterno. Enquanto Deus tiver um plano para a tua vida, ninguém poderá fazer-te mal. Amém? Enquanto Deus tiver um plano para você, não há Satanás que te remova da terra. Não há. Você tem que crer nesse negócio. Você tem que acreditar nisso. O nosso Deus é poderoso. Quando eu vivi no Japão, eu disse assim, olha, Deus não me mandou aqui para morrer por terremoto. Enquanto eu estiver nessa terra, nos dias que Ele determinar, não tem terremoto que me atinja. Não tem. Porque Deus é protetor daqueles que Ele convoca para a sua batalha. Você diz amém? Pois eu digo. Então Deus tem um plano na sua vida. Ele lhe guarda, Ele lhe protege. Ele é Deus, o guarda de Israel, que não dormita nem dorme. Amém? Agora veja, amados, o convocado para a batalha não pode se intimidar com as atrocidades de Jezabel. Porque quando Elias encontra o servo de Acabe, Obadias traz um relato de todas as atrocidades que Jezabel tinha feito no reino do norte. Mas Elias não se intimida diante desse relatório. Elias permanece firme diante desse relatório, porque ele está fortalecido em Deus. A sua comunhão com Deus em Quireite o fez fortalecido. E em cada nível que nós somos levados e obedecemos os comandos de Deus nesses níveis, nós somos fortalecidos. Amém? Nós somos fortalecidos. Os relatórios mais terríveis do inimigo não vão nos intimidar, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem estamos escondidos. E nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Aleluia. O convocado para a batalha tem que discernir o tempo de batalha. Veja no versículo 15 o que a Bíblia está dizendo. Olha. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje é o mesmo, me apresentarei diante de Acabe. Pronto, Deus mandou que eu me apresentasse. Eu vou me apresentar. Eu não vou me intimidar. Eu não vou recuar. Eu não vou acreditar nos relatórios do inimigo. Eu não vou me entregar às circunstâncias. Eu vou obedecer ao comando de Deus. Se Yahvé é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém? E vejam, amados, que o profeta Elias, ele vai se encontrar com Acabe, tá? Ele vai se encontrar com Acabe. E veja o que a Bíblia diz, versículo 17.
Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu mesmo o flagelo de Israel? Que prepotência do rei Acabe chamar Elias de perturbador de Israel, de flagelo de Israel, do causador de todos os males na nação de Israel, causador da fome, causador da seca, causador da crise, causador de todos os estragos que vieram na nação por causa de um céu cerrado. E veja o que o profeta respondeu, que profeta ousado, ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, ó Senhor, e cultuaste aos Balaíns. Veja que palavra segura do profeta. Veja que palavra ousada. Ele não aceitou os desaforos do rei Acabe. Agora, por que Elias não aceitou o desaforo do rei Acabe? Porque Elias estava debaixo de uma autoridade divina. Porque Elias estava ali diante de Acabe como autoridade de Deus para denunciar o pecado do rei. Ele estava ali como autoridade de Deus para despertar a mente adormecida do rei Acabe e atraí-lo a Deus. Por esse motivo, Elias é tão ousado. Quando nós, amados, temos o comando de Deus sobre as nossas vidas, a ousadia do trono vem sobre nós. E essa ousadia não depende do seu temperamento. Essa ousadia não depende do nome que você carrega. Essa ousadia não depende da denominação que você representa. Esta ousadia vem do Senhor. Essa ousadia vem de Deus. Aquela ousadia que esteve na vida de Misael, Ananias e Azarias, quando eles enfrentaram a fúria de Nabucodonosor, porque eles não se dobraram diante do comando de Nabucodonosor, quando fez uma estátua para ser adorada, e aqueles homens de Deus não se dobraram, e o rei Acabe se apresentou com toda, ou melhor, o rei Nabucodonosor se apresentou com toda a sua fúria, mas sobre aqueles jovens estava a ousadia do céu, a ousadia do Espírito de Deus, a ousadia que Deus quer que domine o nosso coração diante das batalhas que temos que enfrentar. Nós temos que ser ousados em Deus para realizar as proezas de Deus, para entrar nas casas e libertar as vidas que estão opressas, dominadas por Satanás. Nós temos que ter ousadia. Os filhos das trevas são ousados. E mais do que nunca, eles estão escrachados. Eles estão cínicos. Eles estão ousados. Eles não estão escondendo o jogo. E nós não vamos ficar, amados, acuados diante dessas afrontas do inimigo, através de uma sociedade corrompida e perversa. A Bíblia diz que nós somos luzeiros neste mundo. Amém? A Bíblia declara que nós nascemos para brilhar nesta geração, fazer diferença com Jesus, e espantar as trevas através dessa luz do Evangelho que vive em nós. Então nós precisamos compreender isso. Temos que receber a ousadia do Espírito. Jovens ousados, jovens que falam com ousadia, jovens que entram nas casas com segurança, jovens que levam uma identidade do céu para fazer calar o vingativo. Eu lembro quando eu trabalhei aqui nos sertões, porque eu era aluna do Betel, quantas vezes, irmãos, eu era franzininha, tocava um violãozinho com 4 notinhas,
E a gente tinha que entrar de casa em casa. Quantas vezes tínhamos que entrar em bares? E agora? Sempre de 2 em 2. E agora? Temos que entrar aí. E quantas vezes eu entrei? E o fulano que estava com um cigarro de palha tinha que, que maravilha, apagar o cigarro da minha frente assim, porque chegou a serva do Deus Altíssimo. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Não se intimida. Entra em bar. Entra. Eu entrava nos forrós. Lá no Sudeste chama rancho. Eu entrava nos ranchos. Tinha o culto. Aí deixava o culto se processar. Vamos para o rancho. Tem crente no rancho. Quando os filhos de crente nos iam no rancho, o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui por sua causa. É por sua causa. Entrávamos, íamos lá para o meio do baile. Para quê? Para arrancar jovens. Para ganhar vidas para Jesus. Com a autoridade do Espírito de Deus. Com a ousadia do Espírito de Deus. Então, amados, mais do que nunca, esta ousadia está sobre a igreja. Mais do que nunca. E nós temos que ser ousados como o profeta Elias. Ele sabia onde ele deveria chegar. E ele não se intimidou diante de alguém que o queria matá-lo. Mas ele declarou exatamente a palavra de Deus. Sabe por que Acabe Israel está assim? Por causa dos seus pecados e da sua família. A sua família é uma família maldita nessa terra. É por causa da vossa idolatria que Israel está assim. É porque você, Acabe, abandonou ao verdadeiro Deus Yahvé e se dobrou a um ídolo. Por esse motivo, os céus foram cerrados. Por esse motivo, a crise assola a sua nação. Mas é fácil isso ser resolvido, Acabe. Basta que você se converta ao verdadeiro Deus. Basta que você se arrependa dos seus pecados. Abandone os ídolos e sirva ao verdadeiro Deus. Meus queridos, nós temos que crer nesse negócio. Hoje, nós não achamos que a seca do nosso sertão, que a fome que assola muitos lugares do nosso país, ou as nações, é simplesmente questão política. Que pobreza nossa, que pobreza nossa. É uma pobreza. A gente achar que é uma questão política. É porque o governo não distribui as rendas com justiça. E desde quando nós teremos um governo justo que vá dividir com justiça a renda nesse país? Desde quando? Queridos, a questão é espiritual, é primeiramente espiritual. Nós precisamos remover os Balaíns e os Baals das nossas cidades. Nós precisamos remover os antros das trevas, os altares nas famílias, nos lares. Nós não somos capazes mais de pregar o que a Bíblia diz. Onde há um ídolo, há maldição. Deuteronômio capítulo 7 é Bíblia, é para os nossos dias hoje. Onde há um ídolo, há maldição. Onde há um ídolo, a maldição se impera. Não adianta. Aí você diz assim, mas pastora, o Japão é idólatra e há tantos ricos, é uma nação rica, mas não queira estar na pele de um japonês. É a nação que há um maior número de suicídio. Você quer isso? Quantas vidas angustiadas, quantas mulheres viciadas em vodka, quantos homens dominados pelo saquê, pelos jogos eletrônicos. Então não venha. Quantos escravizados pela imoralidade, quantas pessoas angustiadas naquela nação, porque estão servindo a ídolos. Irmãos, ídolo é maldição. Quem
quem serve a ídolos serve a demônios. E Deus quer limpar as nossas cidades. Deus quer limpar as nossas casas. Deus quer transformar o nosso país. Mas nós precisamos pregar um evangelho vivo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós precisamos proclamar a verdade de Deus. Essa seca que assola o nosso sertão é resultado de cultos fetichistas, onde o nosso povo, sem entendimento do verdadeiro Deus, se dobra a Padre Cícero, se dobra a Sebastião, se dobra a Conceição, se dobra a Lourdes, se dobra a Aparecida, se dobra aos ídolos. E a Bíblia declara que os ídolos são coisa de nenhum préstimo. A Bíblia diz que o ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, som nenhum sai da sua garganta. O pastor ontem falou, que maravilha, que coisa tremenda. Esse som que sai do nosso coração, que sai da nossa boca, é um som que Deus se agrada, porque o sopro do Espírito está em você, está em mim. Mas quando não há esse sopro do Espírito, não há como Deus se agradar. Agora, como dobrar-se diante de um ser que não tem valor nenhum? E a Bíblia diz assim, irmãos, essa maldição é Deus quem dá. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas está escrito na Bíblia, Salmo 115, torne-se semelhantes aos ídolos, todos aqueles que o fazem e todos aqueles que o adoram. Então o que nós temos? Nós temos uma porção de ídolos espalhados, ídolos vivos, espalhados nas cidades do nosso país, que espiritualmente, diante de Deus, estão semelhantes a ídolo, sem condições de levantar um som pela sua garganta que agrade ao Senhor. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Deus nos chamou para conquistar a nossa geração. Deus nos chamou para subir ao Monte Carmelo e confrontar Baal dos nossos dias. Deus nos chamou para desfazer as obras de Satanás. Deus nos chamou para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Deus nos chamou para pregarmos o evangelho vivo de Jesus, que transforma, que cura, que liberta, que salva, que perdoa pecado, que traz alegria, que transporta alguém que está nas trevas para a luz. O evangelho que veio do céu, o evangelho que é boa nova, o evangelho que muda os aqueus, as samaritanas, que transforma os Pedros, o evangelho de Jesus que levanta o Enéas, o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Então nós precisamos acordar e ver a necessidade do nosso povo, e ver o quanto o Brasil precisa de Jesus, e ver quanto os sertões brasileiros precisam de Jesus, e em especial o nosso sertão nordestino. Nós temos que ter misericórdia deste povo que necessita da graça de Deus. Mas somos nós, irmãos, somos nós que temos que pregar o evangelho. Somos nós que temos que confrontar estas forças infernais. Somos nós que temos que dizer: Baal, aqui você não comanda. Na cruz do Calvário, Jesus já te venceu. Na cruz do Calvário, Jesus já te destronou. Na cruz do Calvário, nós somos mais que vencedores. E Jesus chegou nesta cidade para mudar corações,
para transformar famílias, para invadir as casas com poder. Amém? Você diz amém? Então você, eu e você, somos convocados para essa batalha. E veja o que Elias diz. Elias, querido, vai assumir o comando da nação. Veja que nós temos ali uma autoridade política. A autoridade de Acabe era uma autoridade política. Mas Deus constitui Elias como uma autoridade espiritual. Aí eu quero que você compreenda isso. A autoridade espiritual está acima da autoridade política. A autoridade espiritual comanda os céus para agir em uma cidade, para agir em uma nação. A autoridade política, ela comanda a nível de terra. A autoridade espiritual comanda a nível de céu. A autoridade espiritual chama o céu à terra e muda as circunstâncias da terra, muda as circunstâncias de uma nação, de uma cidade, de uma família. Então você tem que compreender isso. Veja que o centurião entendeu esse negócio quando ele pediu que Jesus curasse o seu servo. E Jesus se prontificou aí na casa daquele centurião. Ele disse: não precisa. Eu sou um homem de autoridade. Aqui, eu comando os meus soldados. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a outro fique e ele fica. Eles me obedecem porque eu tenho autoridade sobre eles. Agora o Senhor tem autoridade no reino espiritual. O seu exército é de anjos, é de arcanjos, é de querubins, é de serafins. Se o Senhor dá comando, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Diga aleluia. Queridos, você tem autoridade espiritual na cidade de Campina Grande. Você tem autoridade espiritual lá em Minas Gerais. Amém? Você tem autoridade para brecar, para paralisar, para arrancar, para plantar, para edificar. Porque foi isso que o nosso Deus disse para Jeremias: você tem autoridade. Então, queridos, nós temos autoridade. As chaves do reino dos céus estão nas nossas mãos. E Jesus disse que nós usaríamos estas chaves para liberar e para não liberar, para prender e para soltar, para confirmar ou para desconfirmar. Escute. O que é que eu vou fazer nesta terra? Eu vou confirmar o que Deus já confirmou. E eu vou desconfirmar o que Deus já desconfirmou. Eu vou prender o que Deus já prendeu. E eu vou liberar o que Deus já liberou. Essa autoridade é para trazer o céu à terra. É para admitir o que Deus admite. E para não admitir o que Deus não admite. E nós, amados, não podemos nos acostumar com tanto pecado da nossa sociedade. Não podemos nos acostumar com as leis que são criadas aí para calar a boca dos servos ungidos do Todo-Poderoso. Nós não podemos ter medo da fornalha de Nabucodonosor, nem medo da cova dos leões. Nós temos que ficar ao lado do nosso Deus, custe o que custar. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor, doa quem doer. Esta palavra é a verdade. Seja Deus e Yahvé verdadeiro e mentiroso todo homem. Então nós precisamos saber que o Monte Carmelo nos espera.
E no Monte Carmelo, a nação vai estar presente. No Monte Carmelo, o rei da nação vai estar presente. O que vamos fazer? No Monte Carmelo, os profetas de Baal irão se fazer presente. No Monte Carmelo, os profetas de Azera também vão se fazer presente. No Monte Carmelo, o show de Satanás vai ser operado. Mas o que nós iremos fazer? O que nós iremos fazer? Será que vamos subir o Monte Carmelo na mesma autoridade do profeta Elias? Ou vamos subir intimidades? Vejam qual é a ordem que Elias dá. Porque ele assume a autoridade espiritual da nação. Ele agora estava no comando espiritual. Ele agora estava ali para confrontar aquele que dominava o principado de Baal. Eu cheguei e você vai sair do comando, porque eu vou assumir o comando do Deus Yahvé nesta nação. Eu farei tudo que Yahvé ordenar. Queridos, eu sei o que é isso, viu? Eu sei o que é isso. Você assumir um comando em uma nação, assumir um comando em uma cidade, assumir um comando de Deus para beneficiar um povo. Então escute bem. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Pronto, eu não quero nenhum gentil no Monte Carmelo. Jezabel era gentílica, então não vai entrar no Monte Carmelo. Eu quero a nação de Israel no Monte Carmelo. O confronto é com as trevas para converter o coração da nação a Deus. O nosso inimigo não são pessoas de carne e sangue. O nosso inimigo é Satanás e o seu exército. Então o profeta Elias tinha consciência que o inimigo da nação de Israel era esse principado maldito chamado Baal, comunhado, aliado a Aserá, uma deusa feminina. Então escute, todos deveriam subir ao Monte Carmelo. Por quê? Porque o alvo de Deus era libertar a nação. O alvo de Deus era remover a dormência da nação de Israel. O alvo de Deus era tirar o véu posto por Baal em toda a nação. O alvo de Deus era remover os comichões dos ouvidos, o tampão nos olhos. O alvo de Deus era descongelar o coração do povo de Israel, para que o fogo que vem do céu queimasse a nação, e esta nação de novo voltasse para o seu Deus. Queridos, o alvo era a colheita. O alvo de Deus são vidas. Na batalha espiritual, o alvo são vidas. Amém? Fazemos batalhas para a libertação de vidas. Entramos no nível estratégico de batalha para a libertação de vidas. Subimos mais alto para libertar vidas. Porque essas batalhas que estão sendo travadas, elas estão atraindo as chuvas de Deus sobre a terra. E quando chegar o tempo, ninguém deterá. E escute bem, amados, o que Elias vai fazer? Bem,
Todo o povo deve estar reunido no mesmo lugar. Diga, mesmo lugar. Diga outra vez. Muito bem, todo o povo deve estar reunido no mesmo lugar. Porque há uma unção de Deus naquele lugar. E aquela unção é libertadora. Aquela unção é salvadora. Aquela unção é curadora. Aquela unção, ela é uma unção específica para libertar a nação. Quem ficasse de fora não seria atingido por aquela unção. Quem ficasse de fora não viria a manifestação do poder de Deus. Quem ficasse de fora daquela convocação não iria ter a visão do verdadeiro Deus. Queridos, quando Deus faz convocações, Deus tem propósito nessas convocações. Tem muitos crentes teimosos que ficam capengando no reino, na vida cristã, porque não são capazes de obedecer às convocações de Deus. Não são capazes de ficar reunidos no mesmo lugar por um dia, por 2 dias, por 3 dias. E olhe lá a turma do Pentecoste, 10 dias na mesma casa, no mesmo lugar, para receber da mesma unção, para receber da mesma revelação. Olha o que nós estamos bebendo neste lugar, porque paramos para ouvir a Deus. Quantas riquezas! Deus está fazendo muito mais em nós do que nós imaginamos. Amém? Porque paramos para estar debaixo dessa atmosfera, desta unção. Então Deus tinha propósito. Elias, toda a nação deve estar reunida no mesmo lugar. No meu monte eu vou me revelar. No meu monte eu vou quebrar cadeias. No meu monte eu vou abrir os olhos da nação. No meu monte eu vou desmascarar o inimigo. No meu monte eu vou salvar famílias. No meu monte eu vou converter o coração de Acabe. Então é isso que Deus quer. Que nós entendamos das suas convocações. Deus tem mistérios nas suas convocações. E nós devemos, amados, atentar para as convocações do nosso Deus. Porque Ele só quer revelar sua vontade ao nosso coração. Segunda coisa, Elias vai desafiar o povo a tomar posição diante do verdadeiro Deus. Porque ninguém pode ficar em cima do muro. Veja aí, versículo 21. Olha o que o profeta Elias diz. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Que tristeza. Olha o que Elias faz. O povo está em profunda confusão de mente. Aquela catequese constante dos sacerdotes de Jezabel fez com que a mente do povo de Israel fosse confundida. O povo não sabia quem era de fato o verdadeiro Deus. Isso não é coisinha de 1 ano, não é coisinha de 2 anos. Tá certo? São anos de catequese. Dosagens homeopáticas. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a nossa mente vai saindo do trono. E a nossa mente vai saindo do sobrenatural. E a nossa mente vai se afastando de Deus. E o nosso coração vai ficando congelado. E aí, nós começamos a crer no que Deus nunca projetou para que nós crescemos. É assim. São as dosagens homeopáticas do inferno. Na televisão, no WhatsApp, no Face. E essa mania de assistir filme assim, ó. Ninguém fala. Ninguém fala o quê? Jornal Nacional ou qualquer jornal
Não, silêncio o quê? Assista comigo e veja como é que eu faço. Eu chamo de mentiroso, eu digo, mentira, Deus não diz assim, não vai acontecer isso, o Brasil é do Senhor Jesus, aleluia. Nada. Glória a Deus. Amém? E quando as coisas estão ao vivo, aí é que eu brigo mesmo, aí é que eu entro mesmo em ação. Por que, meus amados? Porque você tem autoridade espiritual para entrar lá na reunião do impeachment e dizer, Senhor, intervém aqui, intervém aqui, intervém aqui. Tem ou não tem? Tem. Amém? Tem. Tem. Então nós precisamos sair do muro. Quem é Deus para você? Quem é Yahvé? Quem é o Deus da Bíblia? Não dá para entender como você cresceu no Evangelho, sentou nos bancos desta igreja e de repente vai para uma faculdade. Aí fica admirando daquele professor bobo idiota que fica questionando a Deus, a palavra e exaltando a ciência. Você fica, que professor maravilhoso, que professor inteligente. Aí vai comendo os venenos de Satanás. A minha Bíblia não diz assim não. A minha Bíblia diz assim, eu sei mais do que os meus mestres, porque amo a tua lei. Aleluia. Oxalá cantalá. É assim que vocês têm que ser. É desta maneira que vocês têm que ser. Se você ama a lei de Deus, você vai ser mais sábio do que seus professores na universidade. Amém? E Deus vai dar a vocês palavra de sabedoria, de conhecimento, para calar a boca. E com essas armas espirituais que você possui, a Bíblia diz que você desfaz sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então entra na sala de aula, Senhor, esse professor não vai liberar venenos do inferno aqui. Não vai, por causa do meu colega que não te conhece. Eu me coloco diante da tua presença para dizer que esta fortaleza está quebrada. Esse sofisma está vencido. Amém? Hoje eu entro em oração para confundir aqueles petistas lá no impeachment. Parece uns, ai Jesus, Senhor confunde a mente, traz esse pensamento, a tua obediência, a tua vontade se estabelecerá nesse Brasil. Não é porque o povo quer, é porque o Senhor já determinou. O Brasil não será comunista. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Tem muito sangue derramado nessa nação. Esta pátria é celeiro de missões. Esta pátria vai se alimentar o mundo com a palavra viva do Evangelho e com o alimento que é brotado desta terra. Essa maldição que chegou a esta nação para nos tirar do alvo, não adianta. O Brasil chegará primeiro mundo. Se você é profeta e crê, você ora e você vai. Porque o que Deus determinou para esta nação não tem Satanás que breque. Não tem. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Ele é do Senhor. E nós vamos, amados, ver um Brasil rendido aos pés de Cristo. Nós vamos ver um Nordeste próspero. Nós vamos ver água no sertão. Amém? Porque as igrejas evangélicas se multiplicarão nos sertões da Paraíba.
Paraíba, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, do Piauí. Em todos os sertões, a água da vida jorrará em abundância. Essa nuvem idólatra não prevalecerá. Os sertões nordestinos pertencem ao Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro comprou os sertões nordestinos para Deus. E essa corrente maligna que aprisiona os sertões do Brasil, os sertões do Nordeste, essas correntes malignas não têm força, não têm poder diante da cruz de Jesus Cristo. E nós vamos avançar, a igreja vai se multiplicar, transbordaremos para a direita e para a esquerda, possuiremos as cidades antigamente assoladas. Nós veremos a entronização de Jesus Cristo em cada cidade dos sertões nordestinos. Queridos, pode crer nisso. Pode crer nisso. Ninguém deterá o que Deus determinou para esta região. Ninguém deterá o que Yahvé determinou para o Brasil. Nós temos que ter uma visão profética. Baal não comanda a nossa nação. Satanás não comanda a nossa nação. A nossa nação tem um comandante em chefe, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o comandante em chefe da nossa pátria. E nós iremos ver este povo que está cocheando em dois pensamentos. Nós vamos ver este povo convertido ao verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vai ficar em cima do muro. Ninguém. Os ensinos malignos da idolatria não vão prevalecer na nossa pátria. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que crer que esse evangelho é o poder de Deus. Nós temos que crer que a verdade de Jesus é libertadora. Amém? Então, meus amados, Elias desafia o povo. E o povo não sabe o que responder. O povo não sabe o que responder. O povo não sabe dizer para o profeta Elias: Yahvé é o verdadeiro Deus. O povo não sabe reafirmar para o profeta Elias essa verdade. Porque o povo está debaixo de um domínio idólatra que foi impetrado pelo ensino. Escute essa palavra: ensino. 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 Jezabel ensinou através dos seus sacerdotes a idolatria. Ensinou. E essa idolatria é ensinada na família. Então, por ser ensinada na família, a fortaleza é muito maior do que você pensa e do que eu penso. Por esse motivo, Deus está levantando o ensino profético para quebrar as fortalezas da idolatria nesse país. Porque só pelo poder do ensino profético é que essas forças malignas serão detidas. É que esses enganos e essas mentiras que se fortaleceram no decorrer da caminhada neste país cairão por terra. Queridos, esse ensino maligno está aqui no Brasil desde 1523. Então, nós temos que nos levantar na autoridade do Senhor Jesus
e pregar um ensino cheio da unção e do poder de Deus, para vermos as fortalezas caídas nas casas, nas famílias, nas cidades, no nome do Senhor Jesus. Agora veja, amados, Elias, eu já estou concluindo que eu sei que vem o nosso irmão. Elias, ele vai estabelecer regras para essa batalha. Versículo 25. Elias então disse aos profetas de Baal, todos estão ali, no Monte Carmelo. Esses profetas de Baal eram judeus apóstatas. Tá certo? Judeus apóstatas. Eles estão ali. E Elias declara: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, considerando que sois tantos. Clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até ao meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Olha, Elias estabelece uma regra. Sacrifícios serão ministrados no Monte Carmelo. Sacrifícios a Satanás e o sacrifício a Deus. Mas o profeta Elias permite que os profetas de Baal façam o seu sacrifício primeiro. Elias tem convicção que de Baal não vem nada. Elias tem convicção que Baal é um ídolo, que som nenhum sai da sua garganta. E além do mais, ainda que Satanás operasse por trás daquele ídolo, não esqueçamos que Elias estava com a autoridade divina e o inferno teve que se calar diante da autoridade divina. Satanás ficou emudecido e paralisado diante da autoridade que Deus tinha ministrado ao seu servo, o profeta Elias. O inferno bem que quis mandar fogo naquele lugar. O inferno bem que quis operar os milagres. O inferno bem que quis, sim, conservar aquela nação toda debaixo daquela nuvem de idolatria. Mas, meu amado irmãos, quem tem o controle de todas as coisas é o nosso Deus. Ele é o Senhor soberano. Não esqueçamos que Satanás é um cão desdentado. E ele está com uma coleira. E Deus é quem segura essa coleira. O diabo só vai até onde Deus permite que ele vá. Você não diz amém não, né? Amém. Pois é verdade, sim. Esse bicho não é soberano. Nunca foi, nem nunca será. Ele é um anjo caído. Ele foi destronado, expulso do céu. E quem fez essa batalha foi Miguel. Então foi outro anjo que veio. Bota esse cabra para correr. Bota. Houve guerra. Mas o pelotão de Miguel prevaleceu. E ele foi expulso com os seus anjos. Diga amém. Então escute aqui, ali nos dias do profeta Elias, esse bicho também era um anjo caído. E ele, ainda que quisesse responder, ainda que quisesse fazer milagres, ainda que quisesse fazer descer fogo do céu, como ele fez nos dias de Jó, descer fogo para consumir as pastagens de Jó, Deus não permitiu. E todo show feito
pelos sacerdotes de Baal, não prevaleceu. Queridos, não tenha medo de entrar nas cidades. Não tenha medo de entrar nas casas. Não tenha medo de pregar o evangelho na universidade. Não tenha medo de anunciar Jesus no seu trabalho. Não tenha medo, Deus é por você. Amém? Deus é por você. As forças infernais já foram vencidas. E quando você vai no nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, você vai prevalecer sempre. Amém? Então, diga, Satanás tem um tempo de agir, diga. Diga outra vez. E a Bíblia diz que ele tem, pouco tempo lhe resta. Mas quando chega a hora de Deus, Deus entra em ação e pronto. Amém? E pronto. E foi isso que Elias fez. Quando chegou o meio-dia, terminou o seu tempo, terminou o show, ninguém faz nada aqui. Agora chegou a hora do meu Deus Yahvé. Amém? Quantas horas os idólatras passaram cultuando a Satanás? Quase 6 horas. Começou cedinho, meio-dia, e eles estavam ali. Meio-dia cessou o seu tempo. Agora entra o tempo de Deus. Elias zomba, Elias faz um show ali. Eita, que maravilha, né? Mas quando chegou a hora, veja, a Bíblia diz, depois do meio-dia, eles profetizaram ainda até a hora do sacrifício da tarde. Como é que Elias suportou isso? Olha, meio-dia cessou o sacrifício. Aí agora, depois do meio-dia, começou as profecias. Você já pensou que é 400 profetas de Baal proclamando palavras sobre a nação? Sobre o povo? Profetizando e declarando os enganos e declarando as mentiras. E Elias ali, ó, quieto, esperando o seu momento. Mas quando é que chega a hora de Deus? Quando chegou às 3 da tarde. Diga, 3 da tarde. Diga a hora do sacrifício. Diga a hora nona. Diga a hora que Jesus morreu na cruz. Quando chegou essa hora, aí Elias assume o comando. Agora é a hora de Deus. A hora do sacrifício da tarde. A hora de Deus receber a sua oferta de louvor, de gratidão. A hora de Deus receber a oferta do holocausto, de arrependimento por esta nação. Chegou a hora de alguém mediar esta causa. Chegou a hora de alguém se levantar e dizer: Senhor, perdoa a nação de Israel, perdoa os pecados da nação de Israel. Senhor, não trate Israel segundo os seus pecados, trate Israel segundo as multidões da sua misericórdia. Amém, amados? Amém? O que Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Às 3 horas da tarde. E amados, veja aí, primeira coisa que Elias mandou fazer foi o quê? Elias escolheu 12 pedras. E ele vai restaurar o altar de Deus. Diga, restaurar o altar de Deus. Irmãos, sem restauração do altar, não há como fogo descer. Sem restauração do altar, não há como fogo de Deus descer. O inimigo não será vencido se o altar não for restaurado. As cidades não serão perdoadas se o altar não for restaurado. É necessário que haja restauração do altar, porque a memória de Deus é invocada no altar. Êxodo capítulo 17. Quando Deus mandou fazer o altar, Ele diz: onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e te abençoarei.
Então é necessário a restauração do altar, porque essa restauração fala da restauração da identidade de uma nação ao seu Deus. Israel pertencia a Deus. A identidade foi restaurada. Restaure o altar para que a unidade seja restaurada. É uma nação com 12 tribos que vai servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós somos uma única nação. Jesus Cristo vai governar as duas varas, a vara de Efraim e a vara de Judá. Jesus Cristo vai governar em uma única nação. Então, nós precisamos compreender que o altar precisava ser restaurado, porque Deus deveria ser invocado, e ele sendo invocado, ele viria e abençoaria. E queridos, quando Elias restaura o altar, o que Elias vai fazer? Elias, ele edifica o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. Então veja que Elias restaura o altar, mas a água é Israel que tem que entregar. A água é Israel que tem que colocar no altar. E a água era o produto mais caro daqueles dias. E não era pouca água. A água deveria ser na medida de Deus. Na medida de Deus. A água deveria encher aquele rego até transbordar. Quantas pessoas talvez estavam dizendo assim: mas que desperdício. Tal disseram com aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro: que desperdício, como é que joga água? Tanta água, nós estamos há 3 anos e meio carentes de água. E chega esse profeta e pede tanta água e desperdiça tanta água. Queridos, se quisermos ver o milagre, temos que plantar o milagre. Amém? Temos que plantar o milagre. E Elias pede água. E a nação entrega água na medida de Deus. E veja que quando Elias vai orar, meus irmãos, ele não fica o mesmo tempo que os profetas de Baal ficaram. Ele simplesmente, ele vai levantar as suas mãos. Com a chegada do pôr do sol. Diga, pôr do sol. Adoração com hora marcada. O pastor Sóstenes ontem jogou para nós isso. E nós que entendemos isso, recebemos. Meu Deus, tu estás cobrando de nós o retorno na hora marcada para enfraquecer os principados da idolatria em cada cidade do Nordeste. Nós precisamos, Senhor, voltar. E aqui, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, olha, tudo seguido à risca, tudo no horário de Deus, tudo no momento de Deus. Adoração com hora marcada, o pôr do sol, quando Deus vinha ali no Éden para conversar com o homem. Nesse pôr do sol, Elias se aproxima, levanta suas mãos e clama, e diz: ó Yahvé, invoca o Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha que coisa linda. Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra.
Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Yahvé, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Faze. Olha a oração do profeta. Fazes. Eu não tenho poder de fazer com que o coração deste povo, apartado por anos, por causa de uma semente maligna plantada nesta nação, através de Jezabel, com a permissão do rei Acabe, eu não tenho poder de fazer com que este coração deste povo retorne a ti, mas tu tens poder. Jesus disse que ninguém vem a ele se o Pai não mandar. Queridos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem atrai o homem a Jesus é Deus e Yahvé. Não podemos esquecer isso. Não é na nossa força que as pessoas se converterão a Deus. Não é porque usamos os melhores métodos que as pessoas se converterão a Deus. Não é porque temos a melhor linguagem polida que as pessoas se converterão a Deus. O apóstolo Paulo, quando foi pregar aos gentios, ele disse: eu não vim até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu vim até vocês com poder, com sinais e com prodígios. Em outras palavras, eu não usei a minha metodologia. Eu não usei a minha capacitação intelectual aprendida aos pés de Gamaliel. Eu busquei no sobrenatural. Eu dependi do Espírito Santo. Eu estou aqui no nome do Todo-Poderoso, no poder de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas do Evangelho. Amém, meus queridos? Então, em nome de Jesus, abramos o nosso entendimento. Nós vamos pregar as boas novas do Evangelho. Nós vamos anunciar a Jesus. Compete a nós irmos no poder do Espírito, na unção do Espírito, na graça do Espírito, na autoridade do Espírito, para que os sinais de Deus sejam manifestos enquanto nós pregamos a palavra de vida. Mas enquanto fazemos isso, o Espírito Santo, que é o Senhor, que está na igreja para ensinar, para consolar, para edificar, para curar, para libertar, para salvar. Esse Espírito Santo que é o dedo de Deus, esse Espírito Santo que está na igreja para glorificar a pessoa de Jesus, esse Espírito Santo vai tocar o coração da Dona Maria, de seu João, do Robson, do André, do Tiago, do Felipe, da Joana, vai tocar o coração da Ana, vai tocar o coração da Paula. Ele vai tocar porque Ele é Deus. É Ele. Elias tinha convicção disso, que só Deus poderia atrair o coração da nação de Israel a Ele mesmo. Então, no mesmo instante, que coisa linda, no mesmo instante, no mesmo momento, a oração do profeta Elias estava aliada ao trono. A oração do profeta Elias era a oração que Deus desejava ouvir, e que foi o próprio Deus, pelo Espírito, que colocou na sua boca. Então Elias, aliado ao trono, fez uma oração que o trono concordou. E quando o trono concordou, a Bíblia declara que caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício. Aleluia! Queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo
testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos. Imediatamente, oxe, coisa maravilhosa. Uma conversão nacional. Uma conversão nacional é possível? É, porque Deus é Deus. Porque Ele é Deus. Quando o fogo dele cai, não há quem fique de pé. Quando Ele age, todos caem diante da sua presença. Veja o que a Bíblia diz. Imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus. 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 Aleluia! Que coisa tremenda! Que maravilha! Irmãos, a colheita veio. A colheita aconteceu. O sobrenatural agiu. Apóstola Rivander, no sobrenatural a colheita virá. No sobrenatural a colheita virá. As pessoas eram atraídas a Jesus por causa dos sinais e prodígios que ele realizava. O sobrenatural do Espírito estava sobre Jesus. O sobrenatural do Espírito estava sobre a igreja em Jerusalém. O sobrenatural estava sobre a igreja missionária em Antioquia, nos dias do apóstolo Paulo de Barnabé. Então, queridos, por onde Paulo passou, o sobrenatural de Deus aconteceu. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Jesus declarou: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, oh que chique, em meu nome. Nós temos o privilégio de vivermos nesta geração em que o nome do nosso Deus foi resgatado. E eu fico assim, maravilhada, porque eu sei o que Deus fez comigo no Japão, para que este nome fosse resgatado. Então eu me maravilho quando eu ouço Yahvé, quando eu ouço o povo proclamando Yahvé, quando eu ouço o meu sobrinho pequenininho que vai orar e diz assim: Pai, Yahvé, como eu fico maravilhada. Eu digo: meu Deus, na minha geração o teu nome foi resgatado. Aleluia. Queridos, é o sobrenatural. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome curarão os enfermos. No meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. No meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Queridos, os antros da malignidade estão nas casas. Nas casas estão o altar da idolatria. Nas casas estão o altar da feitiçaria. Nós precisamos entrar nas casas com este poder, com este sobrenatural. Satanás não sairá de graça das casas. Ele não sairá das casas porque nós usamos uma linguagem bonita. Nós temos que entrar na autoridade do Senhor Jesus. Porque Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. Deus quer se mover em todo este Brasil. Deus quer se mover em toda a Campina Grande. Deus quer se mover em todo o sertão da Paraíba. Ele quer se mover onde tem gente. Deus quer se mover. Onde tem gente está o projeto de salvação de Deus.
Então Ele quer que esse projeto seja manifesto, seja anunciado, seja proclamado, seja vivenciado. Ele deseja isso. Mas Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você. Nós temos que nos levantar nos nossos dias, porque Deus quer mandar fogo do céu. Deus quer fazer com que o seu sobrenatural aconteça. Deus quer mandar as chuvas do seu Espírito sobre toda a terra. Deus quer que os dons espirituais entrem em operação na igreja. Eu fico nervosa com tanta frieza, eu fico nervosa com tantas explicações lógicas para dizer que não, era só num grupo pequeno. Já pensou uma igreja dessa grande? Um traz cântico, outro traz profecia, vai virar uma bagunça, que mentira do inferno. Se a Bíblia diz, a Bíblia quer dizer o que ela diz. Deus quer que o seu sobrenatural entre em operação numa congregação desse tamanho, na célula. Ele quer que na sua casa o sobrenatural dele aconteça. Ele quer que você seja edificado constantemente, falando em línguas. Ele quer ouvir os cânticos espirituais através de você. Ele quer que você salmodeie na sua presença. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. E Ele diz: como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Salmodiando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Amém? Eu preciso ver o sobrenatural, porque a colheita que o nosso Deus está esperando é grande demais. É a maior colheita do planeta Terra. Mas ela só virá no sobrenatural. Ela só virá no sobrenatural. Ela só virá no sobrenatural. Percebam, queridos, que Deus disse: eu vou enviar chuvas. Mas Elias precisou se ajoelhar e clamar pelas chuvas. Nós estamos aqui como filhos de Deus. O Monte Carmelo, para nós, pode ser Campina Grande. Pode ser a Paraíba, pode ser o Brasil, pode ser uma situação que Deus está nos chamando. Mas o que Deus quer é que no Monte Carmelo o seu sobrenatural aconteça, para que Ele mesmo atraia a colheita desta cidade, desse estado para Ele. Porque Ele quer converter os corações a Ele mesmo. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra o meu entendimento, e que nós sejamos conduzidos a níveis mais elevados de dependência no Espírito Santo, para que Deus nos entregue tremendas batalhas nas nossas mãos, a fim de trazer a colheita dele mesmo para Ele. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra para sempre. Amém. Bendito. Bendito. Oxalá cantana mahai.